dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcance os nossos corações carentes dessa paz maravilhosa, dessa graça que transforma, que salva o ser humano para o reino de Deus. Alcance cada um de nós. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Só recapitulando rapidamente aqui o que nós estudamos ontem, na segunda-feira, quando nas perguntas 3 e 4, né, de Isaías 5, do versículo 24 em diante, nós vimos claramente, né, o juízo que Deus profere ali com os ais no contexto anterior. Ele tem uma razão, né, para aplicar esse juízo sobre o povo que seria consumido como grama seca, né, como a palha seca. E aí ele diz justamente porque o povo havia desobedecido às suas leis, né, as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso. Havia também desprezado os seus mandamentos, os mandamentos que Deus havia dado para Israel. E por isso os corpos deles ficariam largados nas ruas, como eles largavam o lixo. Para eles não tinham valor, né? Mas eles se tornaram sem valor justamente porque desprezaram o tesouro de Deus, que é a sua palavra, né? Então eles cometeram esse erro gravíssimo, né? E aí a ira de Deus chegou sobre eles, o juízo de Deus havia chegado sobre eles. E vimos também na quarta pergunta de ontem que eles bramariam, né? Haveria um bramido, como o mar brame, né? Naquele dia, e eles olhariam para a terra, e eis que quando ao olhar para a terra, veriam apenas trevas. A terra que no contexto seria a sua terra natal, seria a Judéia, em específico aqui a capital, né? A capital da Judéia, que era Jerusalém, o reino de Judá. E aí veria apenas trevas e ânsia, né? Muito sofrimento, e a luz desapareceria deles. Que juízo terrível, né? Foi as consequências que o povo colheu, porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Essa mesma palavra, ela serve para nós hoje como exortação, como admoestação, para que a gente não incida nos mesmos erros da igreja no passado, para que também nós não recebamos os mesmos juízos que eles receberam. Portanto, hoje, na terça-feira, vamos para a quinta pergunta da nossa lição, que diz assim: na visão do trono, já no capítulo 6 aqui de Isaías viu serafins com 6 asas. O que significam essas asas? Vamos ler o texto aqui. Isaías 6, 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A glória, a fumaça da sua glória enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então essa é a abertura aqui do capítulo 6, Isaías tendo essa visão. E o que significaria isso? Primeiro, que assim como no capítulo 4 de Isaías, nós temos o número 7, 7 mulheres, e 7 tem a ver com o número de Deus, o número da perfeição, o número da obra plena, completa, perfeita, né? Pois bem, da completude, o número de Deus. Nós temos também aqui o número 6, que aparece aqui para a gente, 6 asas, né? 6 asas. E 6, a Bíblia sempre diz, no livro do Apocalipse, capítulo 13, por exemplo,
nós vamos encontrar o número 666, 666. E o texto diz lá que isso é número de homem. É como se a criatura, querendo ser Deus, tentasse 3 vezes em acertar o número 7. Ou 3 formas da criatura, né, de chegar a ser igual a Deus. E lá no Apocalipse nós temos 3 figuras, né, o dragão, a besta e o falso profeta. Essas 3 figuras, criaturas, né, que querem ser Deus, eles não chegam ao 7, é 666. Portanto, quando nós lemos aqui 6 asas, pelo estudo da gematria, é importante nós observarmos esse detalhe, que se esses anjos, chamado aqui de serafins, os anjos que estão mais próximos a Deus, os que estão coladinhos ali com o trono de Deus, eles têm 6 asas, é uma visão simbólica, né? É uma visão aqui do trono de Deus, cercado de serafins, aí, é uma visão muito rica em simbolismo, não é uma visão literal, né? Por quê? Se nós olharmos para o santuário, o antigo santuário e o lugar santíssimo que representava o ambiente de Deus, o trono de Deus, o propiciatório ali, que é a tampa da Arca da Aliança, é o próprio simbolismo do trono de Deus. Era sobre o propiciatório, a tampa da arca, que estava uma luz brilhante chamada de Shekinah. Ali era a glória de Deus, uma luz que ninguém acendia, não era um fogo que o homem levava ali, azeite e acendia, não. Era uma glória, exatamente ali, o grande símbolo do trono de Deus, né? E nesta tampa havia 2 anjos, 2 querubins, olhando um para o outro com as asas como se estivesse cobrindo o rosto. E eles não tinham 6 asas, eram 2 asas apenas lá. Então veja que essa visão aqui é uma visão simbólica, né? É uma visão simbólica. Então, por que ele diz que 2 asas cobriam o rosto? Ora, claro que isso denota a reverência que os seres humanos, o número 6 ligado à criatura, não só os seres humanos, mas os anjos também, que são criaturas, né? Ao cobrir o rosto, em respeito à glória de Deus, uma humildade diante da santidade de Deus, que é algo assim indescritível, incomparável, tanto que nas visões ninguém nunca vê a face de Deus, né? Sempre vê a glória de Deus. João tem várias visões, vê a glória de Deus. Ezequiel vê a glória de Deus. Sempre vê a glória de Deus. Ninguém é capaz de descrever a face de Deus, nem em visões. Vê só a glória, né? A glória de Deus. Então, vejam bem como esse texto é maravilhoso. Ao cobrir o rosto com 2 asas, ele está demonstrando o quão Deus, não é que nós nunca podemos olhar para a face de Deus, isso aqui é um simbolismo, é mostrar o quão ele é glorioso. Uma glória sublime, algo que o homem não pode descrever, né? Que os olhos dos seres humanos não conseguem entender essa glória ainda. Com certeza poderá entender um dia depois da transformação. Com 2 asas, eles cobriam os pés, e os pés na cultura hebraica, para quem Isaías está escrevendo, para aquele povo, né? Simbolizava a parte mais terrena do homem, a parte mais impura. Inclusive, ele tinha que ter cuidado em onde pisava, porque se ele pisasse num lugar onde tivesse um animal morto, ele podia estar imundo até o pôr do sol. Então, é a parte mais tocante. Não é à toa que a Bíblia fala muito de caminho. Cristo fala, eu sou o caminho, você tem que andar pelo caminho, o caminho puro, porque você pode... Cristo vai lavar os pés de Pedro, depois que ele já tinha sido batizado, dizendo, você já está lavado todo, tem que lavar agora só os pés. Que está justamente vinculado a esse contato ainda com o mundo, né? Então, isso indica também respeito, submissão, né? Ao cobrir os pés, o homem está mostrando o quanto ele é pequeno diante da glória de Deus, né? E, obviamente, com as 2 asas que eles voavam, mostrando claramente a plena e total disposição de Deus para o serviço, para servir a Deus em prol dos seres humanos. É por isso que em uma das visões de Ezequiel, ele vê esses querubins saindo do trono de Deus como raios descendo para a terra, em alta velocidade
para socorrer os seres humanos, para ajudar os seres humanos, né? Uma visão também tipológica. E aqui está a beleza, né? O capítulo do capítulo 6 de Isaías, ele abre tentando chamar a atenção de cada um de nós para a glória desse Deus que está julgando o povo de Israel. Continuando, amados, vamos agora aqui para a sexta pergunta, que, dando continuidade aqui, ele diz aqui na sexta pergunta, os serafins, aos serafins clamarem santo, 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 isso indica a existência de um Deus trino? O que significa dizer que a terra está cheia de sua glória? O que significa isso? Inclusive, me permita uma observação, que a teologia moderna, influenciada pela tradição da igreja medieval, ao traduzirem o livro do Apocalipse, né, lá no livro do Apocalipse capítulo 4, também esses 4 seres viventes com imagem tipológica, né, uma face de... É como se fosse homem, né, com a face de um touro, com a face de um leão, com a face de um ser humano e a face de uma águia voando, né? Então, lá, eles de noite dizem, é o mesmo texto aqui, né? Santo, santo, santo. E quando foi encontrado manuscritos do livro do Apocalipse, né, acho que primeiro ou segundo século, não estou lembrado aqui agora, nas cavernas de Qumran, nas cavernas de Qumran, 1940, acho 48, me fala a memória, ou 46, não estou lembrado aqui a data. E lá, nesses manuscritos antigos, não traria santo, santo, santo 3 vezes, apenas 2 vezes, santo, santo, somente, né? Santo, santo. Então, mostra que ao longo da história, talvez quiseram, né, harmonizar com o texto lá de Isaías, com esse texto de Isaías capítulo 6. Mas o texto de Isaías capítulo 6, ao repetir 3 vezes santo, 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 não está dizendo que tem 3 pessoas, porque a própria visão está falando de uma pessoa, de um ser pessoal, da pessoa de Deus que está no trono. Isaías não vê 3 tronos, né? Isaías vê um trono e um sentado sobre o trono. Isso não é a visão de Isaías, é a visão de Isaías, é a visão de Ezequiel, a visão de Daniel, a visão de João no Apocalipse, né? João vê no capítulo 4 Deus sentado no trono e no capítulo 5 ele vê Jesus indo até esse Deus sentado no trono e pegando da mão dessa pessoa o livro dos 7 selos. É muito claro a visão, a não ser que a gente queira inventar, alterar a Bíblia, né? Agora, por que o santo, santo, santo 3 vezes, né? Dizendo que eles, em próprio texto do Apocalipse, diz que eles dizem isso dia e noite, sem cessar, pela eternidade sem fim, que também é uma linguagem tipológica, né? Imagina esses seres, é como se estivessem em transe, não são seres racionais, Deus jamais queria isso, claro, né? Agora, no fundo do meu coração, no fundo do seu coração, a gente pode, com as nossas ações, com a nossa vida, passar o dia inteiro mostrar que Deus é santo na nossa vida, como se a gente estivesse dizendo dia e noite sem parar, santo, santo, santo. Que essa é a linguagem. A língua hebraica, ela não é uma língua descritiva como é a língua portuguesa. A língua hebraica é uma língua conceitual, é necessário nós entendermos a mensagem que está por trás dela. Então, meus amados, quando nós lemos isso aqui, por exemplo, quando a gente está escrevendo na língua portuguesa, que a gente diz um risco para dizer Francisco, diz que para o bom entendedor meia palavra basta, um risco quer dizer Francisco, né? Não diz isso no nosso ditado popular. Então, quando nós estamos escrevendo uma carta, por exemplo, que a outra pessoa do outro lado já sabe do assunto e você quer resumir o que vai dizer, o que é que você coloca no final da frase? Não é uma reticências? Não é? 3 pontinhos, exatamente 3 pontinhos, para dizer assim, a história continua, a história é longa, a história não tem fim, é mais ou menos isso. Então, na cultura hebraica, quando você diz santo, 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 você não está falando de 3 pessoas. É quase como se funcionasse como uma reticências para nós. Ou seja, a repetição ali é sem parar. Essa é a grande verdade que está por trás aqui dessa expressão. Nunca que há 3 pessoas. Isso é uma invenção da teologia da Idade Média, e aí é uma interpretação moderna para tentar
é justificar uma doutrina que eles não vão encontrar nenhum embasamento nas escrituras sagradas, né? Os versos que são encontrados são sempre versos adulterados, versos acrescentados, versos mal traduzidos, versos com compreensão com base em dedução e nunca no seu sentido óbvio, né? Sempre encontraremos esses problemas. Então, respondendo aqui a pergunta, né, da autora da lição, o que quer dizer? Um Deus trino? Claro que não, né? Porque o próprio livro de Isaías vai deixar bem claro que no livro de Isaías não há um Deus trino, sempre é um Deus único. Só do capítulo 38 até o capítulo 56 de Isaías, nós vamos encontrar mais de uma dezena de versos dizendo: eu sou Yahvé, sou Deus único, não tem ninguém além de mim, não tem Salvador como eu, ninguém existe como eu, só tem eu, ninguém existiu antes de mim, nem depois, ninguém... Há Salvador além de mim, há Deus além de mim, há Deus fora de mim. O tempo todo ele está perguntando, né, como Deus único. E nesses mesmos versos ele faz uma clara distinção entre Deus e Jesus Cristo, o Filho. Inclusive lá, esse Deus único fala do seu servo, falando de Cristo como servo e falando de Cristo como seu herdeiro, seu sucessor, etc. Então, faz clara distinção entre as duas pessoas. Então, não há base bíblica nenhuma no livro de Isaías para que alguém utilize esse verso, usando a palavra santo, santo assim, para dizer que existe uma trindade, um Deus trino. Não há base, né? Tudo que existe hoje nessa teologia moderna são deduções. Nunca um estudo honesto, com base num claro assim diz o Senhor, com base no sentido óbvio daquilo que está sendo revelado, para se afirmar com clareza isso. Não tem. Então, o que está sendo dito aqui, por esses serafins de 6 asas, né, que estão diante da glória de Deus, louvando a Deus, né, com as suas, né, clamando com as suas bocas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, esse Senhor aqui é Yahvé, o Deus dos exércitos, né? E Cristo é chamado de o príncipe dos exércitos, o herdeiro de Deus, né? E ele diz bem claro aqui: toda a terra está cheia da sua glória, né? O próprio Cristo aqui na terra disse: meu Pai, me dá aquela glória que eu tinha contigo, né? Então, a glória de Deus, o Pai, é quem enche a terra. Cristo já depende dessa glória, já precisa desta glória, como é ensinado nas Escrituras Sagradas. Então, aqui no versículo 3 de Isaías 6, estamos vendo aqui a continuidade dessa visão de serafins que estão glorificando a Deus pela sua santidade, pela sua majestade, pela sua gloriosa presença. Tudo isso representa o seu caráter, de quem ele é, a sua essência como Deus único e poderoso.